Você sabe que eu, na minha trajetória cristã, eu me converti, eu tinha 16 anos, me desviei dos caminhos por um tempo, mas durante esse período, eu sempre tive algo que eu acredito ser extremamente importante para nós como cristãos. E se você que está aí do outro lado não tem isso ou já perdeu, você precisa resgatar. Eu sempre tive o temor de Deus sobre o meu coração. Mesmo indo em desacordo com aquilo que eu havia aprendido, eu sempre tive o temor de Deus no meu coração. E hoje eu quero trazer para você uma mensagem que vai esclarecer para você, que é um questionamento que eu sempre tive e eu acredito que você também deve ter. O porquê que tem tantos cristãos que estão na mesma luta ou no mesmo deserto há tantos anos. Entra ano e sai ano e as pessoas não conseguem sair de onde elas estão e alcançar lugares diferentes, alcançar a bênção tão almejada. E esse sempre foi um questionamento importante dentro de mim. Por várias vezes eu tive crises emocionais por conta deste questionamento. Porque eu sempre dizia, tá, mas quantas pessoas estão ali dentro da igreja buscando verdadeiramente ao Senhor, respeitando os mandamentos, indo de acordo com a palavra, e mesmo assim não conseguem alcançar aquilo que um dia elas almejaram ou diminuir essa dor, isso que causa tanto sofrimento a elas. E por várias vezes eu estive nessa paranoia, né? Mas de setembro de 2024 para cá, eu estou tendo um encontro com Deus que eu nunca tive. Durante toda a minha trajetória cristã, eu achava que eu conhecia a Deus, porque tinha tido algumas experiências, porque já havia ido a alguns encontros com Deus, porque já tinha sentido aquele arrepio durante o culto, durante a palavra ou durante o louvor, e eu achava que isso era conhecer a Deus. Mas a partir de setembro eu verdadeiramente comecei a ter um encontro com Deus, sabe por quê? Porque eu fiz algo que muitos de nós deixamos de fazer, e eu acredito que você que está me vendo aí agora vai se identificar. Eu nunca li a Bíblia de capa a capa, mas, como eu disse para vocês, a partir de setembro de 2024, Deus me chamou para algo diferente, para eu verdadeiramente subir para um próximo nível espiritual. Então eu comecei a ler a Bíblia e acredite, a partir desse momento eu comecei a entender o poder dessa palavra, porque nós pegamos versículos isolados, livros isolados, lemos aqueles livros e utilizamos disso como uma fé, nos baseamos nesses versículos para proclamar uma fé. Mas quando você mergulha na palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável de bênçãos. E eu quero aqui trazer para você o quanto que quando você mergulha na palavra, ela te dá um embasamento, ela te traz um embasamento tão forte que você já não se engana mais por qualquer palavra maldita. E o interessante é que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Ele sempre foi e sempre será o centro de toda a nossa vida. Se Deus hoje ele está em segundo plano na sua vida, é hora de você resgatar Deus, é hora de você resgatar a presença dele, para que você possa viver o extraordinário da parte dele, porque aquilo que nós temos controle, nós devemos agir, mas existem causas que são causas impossíveis, e é nessas horas que nós devemos verdadeiramente acreditar que Deus é o centro das nossas vidas. Com certeza, se essa mensagem chegou até você, é porque você tem vivido uma causa impossível para o ser humano, mas para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível. O nosso Deus,
é um Deus que faz a diferença nas nossas vidas. É quando as pessoas olham para nós e diz: não vai ter mais jeito. É nessa hora que o nosso Deus entra e faz um milagre. E a glória é toda para Ele. A glória de Deus, ela não é dividida com ninguém. É por isso que muitas vezes você se sente sozinho. É por isso que muitas vezes você quer se sentir abandonado. Mas não, Deus está sempre com você, mesmo no silêncio. E é no silêncio que Ele está trabalhando. Mas eu quero aqui trazer para você o quanto que nós, mesmo nós estando dentro da igreja, o quanto que muitas vezes nós falhamos com Deus. E foi assim, lá no livro de Oséias, capítulo de número 13, que Deus, ele acaba trazendo uma mensagem para o povo de Israel, que era um povo que foi retirado ali do Egito pela parte de Deus, aonde Deus fez grandes milagres, para que o povo de Israel fosse libertado do Egito. Ou seja, quantas experiências aquele povo já havia tido com Deus, e mesmo assim, gerações futuras não tiveram a mesma sensibilidade para a presença de Deus. Então, Oséias capítulo de número 13, verso de número 2, diz assim: e agora eles pecam cada vez mais, e da tua prata fizeram uma imagem de fundição, e ídolos segundo o seu entendimento, todos obra de artífices, dos quais dizem os homens que sacrificam e beijam os bezerros. Olha só, naquela época, eles criavam imagens para adorar, como se fosse um Deus. E hoje nós fazemos de algumas coisas atuais, de alguns cenários atuais, os nossos deuses. Quer ver só? Muita gente confia no dinheiro como se fosse um deus. A segurança dele está no dinheiro. Outras pessoas confiam no número de seguidores que tem. A confiança dessa pessoa está nos seguidores que elas têm. Muitas pessoas fazem do seu cônjuge um deus. A confiança dela está toda naquele cônjuge. Muitas pessoas tem confiado a sua vida no melhor carro que ela acabou de adquirir, na melhor casa. E se isso for retirado dessas pessoas, logo elas acabam depressivas, elas acabam amarguradas, porque elas estão acreditando, elas estão colocando confiança naquilo que é terreno. E quando nós colocamos a nossa confiança naquilo que é terreno, isso é um caminho muito perigoso. E é isso que Deus estava falando aqui. As pessoas cada vez mais se afundando nos seus pecados. E é o que nós temos feito hoje. Infelizmente, mesmo dentro da igreja, ao invés de nós separarmos 30 minutos para orarmos diariamente, nós preferimos ficar 1, 2 horas na rede social. E isso tem causado catástrofes muito grandes, vazios enormes dentro de nós. E a palavra continua dizendo: por isso serão como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo passa, como palha que o redemoinho lança no chão, e como fumaça pela chaminé. Todavia, eu, Senhor Deus, desde a terra do Egito, portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há salvação além de mim. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus está te chamando para que você olhe mais para Ele e pare de olhar para as coisas terrenas. A nossa capacidade de pegar um problema e colocar ele maior do que Deus, ela é muito grande. Eu falo porque eu, por várias e várias vezes na minha vida, principalmente durante as quebras que eu tive financeira, era nesses momentos de humilhação que eu colocava o problema muito, mas muito maior do que o meu Deus. E quando eu parei e comecei a entender através dessa palavra magnífica, de que não adianta nós esforçarmos, nós buscarmos, empenharmos, ter o melhor conhecimento, ter as melhores armaduras, assim como quando Davi ele chega ali de frente a Golias, ele pega a armadura de Saul e tenta colocar nele, e ele se sente totalmente travado, aquela armadura, ele não consegue nem se movimentar. Assim é com nós. Se nós estivermos ali armado de armaduras que não são nossas,
que nós queremos carregar o peso daquele problema, isso não vai funcionar, isso vai nos sobrecarregar. Mas quando nós entregamos na presença de Deus, uma funda e uma pedra é o suficiente para derrubar o gigante, como Davi fez. Então que hoje você possa buscar mais a presença de Deus, a paz que excede todo o entendimento, entregar para Ele aquilo que você não pode resolver e descansar no Pai, que você vai ver o quanto que a sobrecarga nos seus ombros serão diminuídas. E a palavra continua dizendo: eu te conheci no deserto, na terra da grande seca. Em proporção do seu pasto, eles se fartaram. Estando fartos, o seu coração se exaltou. Por isso, se esqueceram de mim. É necessário que você entenda que muitas vezes Deus ainda não te exaltou, porque Ele entende que o seu coração está ligado naquilo que você tanto deseja. E quando o seu coração está ligado naquilo que você tanto deseja, logo, Deus não permite que você acesse. Quando Deus pede para Abraão o seu filho Isaque, o que ele queria ali era simplesmente testar se o filho da promessa iria corromper o coração de Abraão. Mas muito pelo contrário, Abraão leva Isaque até o monte, e quando ele vai ceifar a vida do menino, o anjo grita dos céus que verdadeiramente aquele homem servia ao Deus vivo. Então hoje, se você fizer uma reflexão, será que você realmente tem entregado a sua vida para Deus? Tem entregado os seus problemas para Deus? Ou você tem buscado resolver todos os problemas, mesmo aqueles que não são possíveis você resolver? E quando você confia naquilo que você tanto quer, o seu coração se exalta. Eu falo porque no ano de 2008, mais ou menos 2009, eu comprei um carro de luxo, e quando eu comprei aquele carro, para mim, eu era empresário, comprei aquele carro, muito novo, então eu pensei, agora eu tenho um rei na barriga, né? Agora eu posso humilhar as pessoas, agora eu posso achar que eu sou alguém. E 3 meses depois, eu tive que voltar na concessionária, devolver o carro e pegar um carro popular. Sabe por quê? Porque ali Deus estava mostrando para mim que o meu coração estava naquele carro. Então Ele retirou aquele carro de mim para eu entender que eu deveria parar de olhar para o carro e olhar para os céus. Então, se você hoje tem buscado o controle ou tem colocado a sua confiança nas coisas terrenas, Deus está te chamando hoje para uma mudança e para uma transformação genuína. Porque talvez você está há 30 anos na igreja, mas ainda não reconheceu Deus como o seu guia, como direcionador da sua vida. E você tem se fartado das suas transgressões, das suas emoções e das suas frustrações, e isso tem te afogado, tem trazido para você um testemunho de vida aonde as pessoas que te olham não querem ser cristãos. Sabe por quê? Porque elas acreditam que quando você se torna uma pessoa cristã, logo você se torna uma pessoa totalmente desequilibrada, frustrada, e aonde a vida já não tem mais sentido, que é o que você tem passado para as pessoas. Deus só requer uma coisa de nós, a obediência. Se você obedecer à voz de Deus, meu irmão, minha irmã, você vai entregar o controle. Muitas vezes eu quis ter o controle de tudo. Muitas vezes eu quis agir e eu fiz isso. Mas sabe quem foi o mais prejudicado em tudo isso? Foi eu. E está sendo você. Talvez hoje você tenha problemas graves emocionais porque você agiu massivamente sobre aquilo que não era competência sua agir. Se você entrasse para o seu quarto, fechasse a tua porta e orasse ao Deus em secreto, com certeza você não precisava ter passado pelo que você passou. Então saia da manada hoje. Aquilo que as pessoas resolvem na força do braço, você resolve na força da oração. Aquilo que as pessoas buscam contatos para resolver, você recorre ao Deus vivo para te ajudar a resolver. Aquilo que as pessoas com o seu dinheiro compram, acessos, lugares, você entra pela porta da frente
porque você entrega a sua vida a Deus. Então que hoje você possa, nessa mensagem, entender que o Deus vivo está te chamando para você entregar totalmente a sua vida, para que Ele tenha o controle e que essa carga, essa sobrecarga que você tem nos seus ombros seja diminuída, porque com Deus pode ter certeza, o fardo é mais leve. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoa cada uma dessas pessoas que estão nesse momento, Pai, nessa mensagem. Senhor, visita cada uma, faça com que elas entendam, Pai, que todas as vezes que elas esforçam, ó Deus, elas estão esforçando em vão, mas não é o esforço sobre aquilo que nós temos o controle, porque aquilo que nós temos o controle, nós devemos agir massivamente, mas aquilo que nós não temos o controle, Pai, nós devemos entregar ao Senhor, porque só o Senhor pode resolver algumas causas, que hoje nós possamos ter o discernimento e entender que o Senhor é o Deus das causas impossíveis, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.